derrama para os nossos corações, meu Senhor da glória. Usa, Pai, de forma poderosa, meu Senhor. Ó, Pai, de forma reveladora, meu Senhor, ao teu povo, meu Senhor da glória. Autoridade que é no nome de Jesus, meu Senhor. Prepara esse povo para receber uma boa palavra, meu Senhor. E sai deste lugar aqui transformada, meu Senhor Deus, no nome de Jesus. Ó, Pai amado e querido, soberano Deus, toma ela mesmo, Pai, nas tuas mãos, sobre ela com teu sangue, Pai, reveste ela com teu poder, cinge teus lombos, meu Senhor, da glória, que ela venha ser um vaso neste lugar, nesta noite, Pai. Autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Salve, amada igreja, com a paz, Senhor. Amém. Eu estou feliz, irmãos, em poder retornar a este lugar. Como disse o pastor, já é a minha casa também, amém? Eu quero nessa noite louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pela vida da pastora Recínia, essa linda, né? Vocês são bem-aventurados. Pela vida da minha amiga Leirá. E pela vida do irmão Newton, que é o esposo da irmã Irá. Eu quero convidar a igreja sem perca de tempo a abrir as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João. A pastora me deu um tema e eu quero ficar subordinada a esse tema, porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, amém? João capítulo 8, nós faremos menção de alguns textos da Bíblia, mas eu quero te convidar a abrir aí João capítulo 8, e eu já ouvi Deus confirmando algumas coisas aqui, através da vida do pastor, e vamos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, amém? Amém. João capítulo 8, versículo 36. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, e hoje, enquanto eu me separava em consagração, pedindo ao Senhor uma palavra para o dia de hoje, o Senhor me dera esse versículo e me dera também algumas informações a despeito do que Ele quer falar conosco nessa noite. A Bíblia diz que aqui nesse momento, Jesus ele estava conversando com os seus discípulos e ele estava orientando os seus discípulos acerca da sua missão. Só que, como disse o pastor aqui, Jesus ele é a própria palavra encarnada. E é interessante que Jesus estava preocupado não apenas que tivesse uma classe de pessoas ouvindo, mas Jesus estava preocupado com a missão e com o propósito dos seus discípulos. E ele vai trazer várias lições aqui no capítulo 8, mas o que me chama a atenção é que ele vai dizer assim no versículo 32. Versículo 32 ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E há uma condicional aqui muito clara, porque para que essa verdade aconteça e provoque aquilo que ela tem que provocar, é necessário conhecimento. E o conhecimento, ninguém consegue se conectar com ele se não mergulhar para buscar e entender e compreender o que é esse conhecimento. Então, ser liberto pela palavra vai além daquilo que a gente pensa, que é somente ouvir. Mas ser liberto pela palavra é mergulhar para conhecer as coisas que diz respeito ao Senhor. Eu quero abrir um parêntese nessa noite, quero liberar uma palavra para essa igreja. Existem pessoas aqui neste lugar que o Senhor não te quer na superfície. O Senhor te quer mergulhado. Amém. No conhecimento das profundezas de Deus.
Alguns que estão aqui não entendem o contexto de vida que estão vivendo, ou a situação, o meio em que estão. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para alguns aqui, que tem levado pessoas a viver algumas situações, porque o Senhor te quer mergulhado no conhecimento da graça dele sobre a sua vida. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele quis fazer Pedro mergulhar no conhecimento profundo sobre quem ele era, a Bíblia diz em Lucas capítulo 5 que Jesus vai pegar exatamente o momento de dificuldade que Pedro estava vivendo e vai fazer Pedro conhecer. A Bíblia diz que Pedro pesca a noite toda, sim ou não? Sim. Está cansado, sem dinheiro, e a Bíblia diz que Jesus senta na proa do barco e começa durante 5 horas de relógio pregar-lhe a palavra. Por que não dizer que Jesus naquele momento estava ensinando a Pedro acerca do conhecimento sobre ele mesmo? Mas Pedro não precisava de uma ajuda financeira. Naquele momento, Pedro, ele não tinha como ir para casa e não ter nada em mãos. Ele precisava de uma provisão. Mas Jesus não estava apenas preocupado com a provisão que Pedro precisava. Jesus estava preocupado com o conhecimento que Pedro precisava adquirir para que ele fosse liberto da opressão. Aleluia. Amém. Às vezes nós não compreendemos o contexto em que estamos. Às vezes nós não compreendemos os ataques, os ardis de Satanás, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que a gente não deve desconsiderar os ardis de Satanás. Significa dizer que ele é estratégico. E para que eu possa combatê-lo, eu preciso conhecer, primeiramente, quem o meu Deus é, e segundo, quem ele é e de que forma que ele age. Existem pessoas aqui nessa noite que estão em guerras, batalhas travadas, batalhas espirituais que estão sendo travadas, e alguns estão batalhando e guerreando de forma física, porque lhe falta o conhecimento das armas necessárias para combater os ardis de Satanás. Mas essa é a noite que o Senhor nos trouxe aqui neste lugar, porque Ele está ampliando a nossa visão espiritual, e Satanás vai ter que sair da frente, porque o Senhor está derramando ousadia e unção sobre a sua igreja. Amém. A Bíblia diz que Jesus agora vai dar essa lição a Pedro, e a partir dali Pedro vai usar o poder da palavra que Jesus liberou. Olha que coisa linda. Enquanto Jesus estava pregando, Pedro não estava pensando na conta que ele tinha que pagar, porque ele não tinha pescado nenhum peixe. Enquanto Jesus estava sermonando naquela ocasião, Pedro estava alimentando a sua alma daquela palavra, porque ele sabia que aquela palavra tinha poder para trazer provisão sobre aquilo que ele precisava. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está até pensando naquilo que você tem que resolver amanhã, mas o Espírito Santo de Deus que está presente aqui nessa noite, ele me convida e ele te convida a se conectar com a palavra de Deus que já foi liberada sobre a sua vida, porque esta palavra tem poder para liberar não somente a tua vida, mas também para libertar a vida daqueles que estão à sua volta. Amém. Aleluia. Às vezes nós chegamos no culto, é tanta inquietação, é tanta tribulação, é tanto problema, é tanto conflito, é uma guerra, uma batalha no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque tudo que o seu inimigo quer é que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou, mas ao poder no sangue de Jesus, porque o Espírito está trazendo a nossa consciência a responsabilidade
Meu Deus. Fala, Jesus. Todas as coisas e todas as pessoas que são representadas pela palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, em algum momento da vida, decidiu usar a palavra. E aí nós ficamos com medo de demônio que se manifestou, de palavra de afronta, de perseguição, de macumba, de feitiçaria, de oração contrária. Irmão, a poder no sangue de Jesus. Eita, Deus lhe deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. E ainda que você beba alguma coisa mortífera, nenhum dano lhe causará. Meu Deus. Nós precisamos entender que já estamos libertos pela palavra e temos ousadia para libertar os que estão à nossa volta pela palavra. Eu estou dizendo nessa noite que você tem ousadia do Espírito de Deus para chegar na sua casa quando acabar este culto, colocar a mão naquela porta e dizer: Satanás, saia da minha casa, saia do meu lar, saia do meio da minha parentela, porque eu não lhe aceito aqui. Deus nessa noite está dotando alguns que ainda temiam de autoridade para profetizarem o milagre acontecer. Irmãos, tem alguém aqui que tem uma posse dessa palavra? Amém. Aleluia. Olhe para cá. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que essa palavra ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa que ela é viva. Diga comigo, ela é viva. Ela é eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós estamos falando de um tema libertos pela palavra. Não precisa você falar como tem que ser, não. Apenas confia na palavra, porque ela é direcionada e ela sabe como agir. Amém. Aleluia. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, que Jesus ele é a palavra encarnada. Aleluia. E é interessante que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele disse que a fé vem. E ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora preste atenção aqui. A Bíblia diz e nos conta uma história de alguém que teve algumas experiências com Jesus ainda em seu ministério terreno. E eu posso dizer que os seus discípulos não foram bem-sucedidos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 23, que Jesus estava com seus discípulos. Chegou um homem que estava com o seu filho endemoniado. Olhe para cá, nós estamos falando de libertos pela palavra. Os discípulos já tinham tempo andando com Jesus, caminhando com Jesus, vendo sinais, vendo milagres, vendo prodígios, vendo maravilhas. Mas a Bíblia diz aqui agora que esse pai chega para os discípulos e diz assim: olha, o meu filho faz coisas estranhas, ele se joga no chão, ele tem convulsões excessivas e ele tem um comportamento alterado. Ele faz isso de vez em quando, mas sabe o que está acontecendo? Eu não estou aguentando mais. A Bíblia diz que esse homem aqui fala o seu problema com os discípulos. Qual era a ideia? Os discípulos estão andando com Jesus, estão sendo semelhantes a ele, sim ou não? Sim. Mas na ocasião, os discípulos não conseguem expelir aquilo que vinha de forma estranha, mas que tinha ordem no mundo espiritual para atuar. Há pessoas aqui enfrentando inimigos espirituais achando que é físico. Meu Deus. Há
Há pessoas aqui em guerras e você olha para alguém e fala assim, é contra ele. Mas o Espírito nessa noite está dizendo, vigia, não é contra ele, é contra quem está por detrás. Olha aí. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, ouvindo muitas coisas sobre Jesus, lado a lado com Jesus, mas na ocasião não conseguiram fazer o que lhe faltou. Nós lemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas preste atenção, se você não mergulhar para conhecer, não vai ser tão forte ouvir. Meu Deus. A Bíblia diz então que esse pai pega o filho e leva até Jesus. E Jesus então começa a desabafar ali com os discípulos. Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês e vocês não entenderão qual é o propósito, irmãos? O Espírito Santo está falando conosco aqui. Amém. Nós estamos com Jesus todos os dias. Passamos 30, 40, 50 minutos de joelhos, orando, clamando, suplicando. E no momento em que alguém chega desesperado dizendo, fulano está fazendo coisas estranhas, a gente dá um conselho que não tem nada a ver com a autoridade que recebemos. Mas nessa noite o Espírito de Deus está neste lugar e Ele está sacudindo nós aqui, né? Ele está sacudindo a sua igreja para despertar e fazer entender. Jesus já lhe deu autoridade para vencer todo o mal. Ele já lhe deu ousadia para determinar que o mal saia e o milagre aconteça. A Bíblia diz que Jesus desabafa ali com os discípulos. E eu questionava ao Senhor, por que essa palavra? E o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Alguns que estão ali naquele lugar ainda têm medo de enfrentar gigantes. Mas o Senhor nessa noite, irmãos, está te encorajando a levantar a tua cabeça e a determinar no mundo espiritual que Ele já lhe deu ousadia e poder para desfazer todo o mal. Alaia shonda, rebianacaia suica, lamandacaia surianai. A Bíblia diz que Jesus, ao conversar com seus discípulos, a fim de não deixar que aquele pai saia sem resposta, ele olha, expulsa o demônio e o menino fica o quê? Liberto. Aleluia. Mas preste atenção aqui, Jesus usou o poder da palavra, porque Ele é a própria palavra. E aí eu pergunto à igreja nessa noite, quantos minutos você devotou hoje para conhecer a palavra? Cada vez que nós damos tempo, nos permitimos nos envolver e investimos no conhecimento da palavra, mais fortes e consolidados espiritualmente Isso. nós nos tornamos. Aleluia. Há quem diga, eu leio a Bíblia e eu não consigo compreender. Ei, há uma guerra no mundo espiritual, você não pode se esquecer disso. Você precisa convidar o autor e escritor dela para sentar do seu lado e dizer, me ensina o que ela está me dizendo. Há uma guerra no mundo espiritual para que você não conheça sobre os milagres e sinais e prodígios que a palavra ela quer lhe ensinar. Mas eu quero profetizar que o Senhor está levantando geração que vai ter sede e fome da palavra. Não para mostrar que tem conhecimento, não, irmãos, mas para ser mais íntimo de Deus, para compreender, para combater o mal apenas com a palavra. Glória a Deus. Quem aqui se lembra do confronto entre Jesus e Satanás? A Bíblia diz que ele foi confrontar com ele aonde? Na palavra. E aí a gente pensa,
Você precisa conhecer sobre aquilo que você está se envolvendo, sobre aquilo que você está mergulhando, o que você está fazendo. A Bíblia diz aqui agora que Jesus despede aquele pai com o filho liberto. Mas aquela experiência não era para Jesus. Aquele momento não era para Jesus apenas. Aquele momento poderia ter sido para os discípulos. Mas por que os discípulos não conseguiram viver aquela libertação e profetizar e mudar a vida daquele jovem? Porque lhe faltou a fé. Porque apesar de ouvir muitas coisas sobre Jesus, os discípulos estavam distantes do propósito. E eu quero lhe dizer uma coisa que pode até lhe doer um pouquinho, mas eu quero que você cresça com isso. Não adianta apenas você ouvir se você não crê no seu coração e sair daqui com essa palavra na sua mão dizendo: eu tomo posse dela. Amém. Aleluia. A Bíblia nos dá vários exemplos de muitos homens e mulheres que pegaram a palavra de Deus e falaram: a partir de hoje, por causa dessa palavra, eu vou mudar de vida. Irmãos, eu acho que eu já falei aqui, essa mulher para mim é extraordinária. A mulher cananeia tinha um demônio dentro de casa. Ela tinha um demônio dentro de casa. E a Bíblia diz que a mulher cananeia não ficou segurando o demônio em casa. Ela largou o demônio lá na casa dela. E mesmo sem ser crente, ela foi caminhando aonde Jesus estava. E quando ela chegou lá, a Bíblia diz que ela já chegou adorando. Eu posso até não ter aliança, mas eu sei que Ele tem poder para libertar minha filha. Eu vou me derramar, porque enquanto eu estou aqui, eu creio que Ele vai lá na minha casa resolver o meu problema. Amém. Eu imagino aquela mulher, pastora Recímia, chegando com problema de ordem espiritual nas costas. Porque a gente fala assim: ai, mas eu estou com um problema tão grande. Se você está com um problema tão grande, você ainda não se derramou. Por quê? Meu Deus. Não espere pelo líder, pelo pastor, pela pastora, pela dirigente do ciclo de oração, pela intercessora, para fazer por você aquilo que só você pode fazer. A Bíblia diz que a mulher cananeia foi caminhar. Historiadores dizem que 100 quilômetros, como daqui em Feira da Newton. Jesus parou e disse: peraí, eu não posso lhe responder agora não, que eu vim aqui para os meus. E aquela mulher disse: não tem problema, se o senhor falar qualquer palavra, porque a migalha significava isso. Qualquer palavra que o senhor me der aí vai libertar minha filha. E eu estou falando para uma geração que crê que será liberto pela palavra. Amém. Só que para que eu seja liberto pela palavra, eu preciso conhecê-la. Amém. Sim, Deus. Verdade. Saber sobre o que eu preciso ser liberto. Irmãos, todos os dias é um confronto. A irmã está gravando ali, mas eu passei por uma situação agora recente. Eu não entendi nada. O Espírito Santo falava